E vocês se lembram, né, que a gente parou lá quando eles estavam ferrados, que tinha aparecido dois lords marciais contra eles, não era mesmo? A comandante Bai questiona como ele tem coragem de se juntar ao primeiro príncipe e ir contra o imperador. O Gao Feng responde para ela olhar para si mesma, que ela parece estar mais envolvida do que ele. Ela responde que ela está ali para estar protegendo o segundo príncipe por ordem do imperador. Mas o Gao Feng diz pra tá deixando esses discursos de lado e diz que todos eles vão morrer hoje. O Gao Feng se vira pro Jimeng e manda ele tá matando o segundo príncipe e tá se livrando do garoto. E depois é pra ele tá ajudando ele a matar a comandante Bai. O Jimeng, disciplinado, só responde que sim. E já vai pra cima ali do segundo príncipe e a comandante Bai também já vai pra defender. E o outro cara já vem ali pra tá segurando a comandante. E o Gao Feng já se prepara pra atacar a comandante Bai, perguntando aonde que ela está indo. E por pouco ela consegue desviar do ataque. E agora pro Jimeng já tá liberado, ele já tá pulando ali pra atacar também o segundo príncipe. E o Jimeng já tá vindo ali pra dar um murrão no segundo príncipe. Mas o ataque acerta na barreira, que foi do segundo príncipe, tá? Que utilizou uma bandeira ali pra tá fazendo esse escudo aí. O Lee, que só tá ali de espectador, fica surpreso por ele ter usado ali uma bandeira bordada Brahma. O Jimeng recua ali por um momento e começa a se recuperar do impacto que deve ter sido devolvido ali pra ele. E a comandante Bai manda os dois estarem metendo o pé dali, porque aquela bandeira faz um escudo que somente o rei marcial consegue estar quebrando. O Gao Feng concorda com ela, mas só que isso daí é um item imperfeito e que ele vai durar um pouquinho ali, mais de uma hora só. Então o Gao Feng pede pro Jimeng tá matando primeiro o garoto da família ali. E desesperada, a comandante Bai pede pro Lee tá correndo e chamando reforços. O Jimeng já avança ali nas costas do brotinho, perguntando como que um guerreiro marcial vai estar escapando das garras dele. Pergunta se isso é sério mesmo. E da espada dele já começa a sair ali umas pétalas de ameixeira. E um círculo mágico começa a aparecer ali no chão. E a comandante Bai reconhece esse ataque aí, ó, e ela acha que o Liu Shao está ferrado. Mas de vez o Li ficar com medo, ele reconhece a intenção da espada da flor do pêssego. E era pêssego, não era ameixeira não, tá, rapaziada? E o Jimeng já percebe que tem alguma coisa errada com esse garoto aí. O Li, ele solta ali um poema das antigas, né? E diz que a intenção de espada dele mostra apenas a parte das flores de pêssego, mas que não está envolvendo a água corrente. O Jimeng ali responde que o que vai se tornar água corrente é o seu sangue, seu miserável. O Prota saca ali de um pedaço de madeira que estava jogado por ali e diz pro Pirraio estar olhando mais de perto. Um pedaço de sarrafo ali já soltando uma aura. O Li diz que essa é a verdadeira intenção da espada da flor de pêssego, e o cultivo da pessoa é que determina o quanto você consegue entender. E rapaz, o Lee, ele começa ali a soltar o poema, né, de uma cabana de flor de pêssego, um jardim de flor de pêssego, e ele fala mais de flor de pêssego ali e começa a soltar sua expansão de domínio de pessegueiros. Os dois que estavam lá se tretando também param ali de lutar só para estar observando o que está acontecendo. O Jimeng, ele já começa a se tremer, e quando ele olha para frente ele fica em choque. E o Jimeng tá ali no jardim de pessegueiro, reconhecendo isso como uma verdadeira intenção da espada de flor de pêssego. O Jimeng começa a entrar numa crise existencial com uma vontade de chorar porque ele treinou por anos, a vida inteira, e o golpe dele comparado a isso é uma poeira. E isso pra ele é tão emocionante, ele fica todo alegrinho por ver isso na vida dele. E o Lee começa a desfazer a expansão de domínio dele, que era só pra intimidar, né? E o Lee, ele faz uma proposta ao Jimeng, que se ele se submeter ao Lee, ele vai estar ensinando a verdadeira intenção da espada da flor de pêssego. Cara, o Lee simplesmente começou a recrutar ali o inimigo dele, foda-se mesmo. E essa proposta aí abalou o Jimeng, né? Até o Gao Feng percebeu ali. E ele diz pro Jimeng não tá esquecendo qual a missão deles, e que ele é o vice-comandante da primeira unidade. E o Jimeng começa ali até a suar frio. Mas o Lee começa a barganhar com o Jimeng, dizendo que ele é um vice-comandante, mas antes disso ele é um artista marcial, e se ele perder essa paixão, qual significado teria? E que um dia a vida dele vai chegar ao fim, mas as artes marciais são eternas. O Jimeng, com o pé atrás, ele questiona se o Lee vai ensinar mesmo a intenção da espada da flor de pêssego. O Lee responde que essa intenção da espada realmente é muito linda, mas que o caminho de um artista marcial nunca acaba, e se o Jimeng seguir ele, ele será capaz de caminhar ainda mais longe. Aí o Jimeng ficou em choque com essa resposta, hein? Ele suspira ali por um momento e pede desculpa pro comandante Gao. O Gao Feng fica puto porque ele achava que estava tudo certo, ele nunca tinha pensado que um dia o vice-comandante iria ir contra ele. Ele faz o urro ali do Shureg e aparece um escudo em volta dele, e ele usa uma habilidade para tá aparecendo umas asas ali nele e mete o pé da
ali, dizendo pra comandante que eles vão se encontrar novamente. Mas e aí, será que nenhum assassino hoje será perdoado? Eu acredito que será assim, tá? Porque o segundo príncipe, ele se vira ali dizendo que realmente os deuses estão com ele, e com o auxílio do jovem mestre 1, as coisas vão progredir sem nenhum problema. Mas o Jimeng já diz ali pro segundo príncipe que quem ele vai estar seguindo é o jovem mestre 1 e não ele. E o Lee tá lá atrás todo orgulhosinho dele já. O segundo príncipe só responde que neste momento o jovem mestre 1 é aliado dele, então por consequência vai acabar ajudando também. Mas o Jimeng se vira ali pro Lee e sem papas na língua ele diz que quando aprender a intenção da espada da flor do pêssego ele vai meter o pé. E o Lee responde que se ele quer pegar aquilo que o interessa e depois fugir, tá tudo bem, mas que depois não venha chorando e implorando pra seguir ele novamente. E a comandante Bai diz que tá impressionada, que o poder dela não é nenhuma fração do poder do jovem mestre 1. O Lee, pra fazer uma ceninha ali pras garotas, ele diz que as artes marciais são eternas, somos todos buscadores de conhecimento caminhando no mesmo chão. O Jimeng volta ali pra crise existencial dele dizendo que o Lee está certo, que as artes marciais existem em todo lugar. Quem ousaria dizer que atingiu o topo? A comandante Bai começa a pensar que o Lee realmente é muito mais difícil de ler do que ela tinha pensado, enquanto o segundo príncipe ele diz que eles não deveriam ficar ali, que eles precisam estar metendo o pé. Já no dia seguinte, lá na mansão da família Lee, a gente fica sabendo que o Lee perdeu lá o título oficial dele, mas o imperador deixou ele estar mantendo o controle da família Lee. E quando nosso querido Leon Shao descobriu sobre isso, ele e os amiguinhos deles foram visitar a mansão. Sem perder tempo, o Lee já começa a entrar lá na mansão chamando pelo número 8 e disse que ele está ali para fazer uma visitinha. O Lee responde que ele já estava indo procurar ele mesmo e que ele não esperava que ele fosse aparecer por conta própria. O Lee simplesmente desdenha ele e elogia por ele ter conseguido desviar de algumas consequências e até da morte. E ele tá ali somente para estar celebrando isso. Na mesma hora o Lee já manda ali todos matarem ele e uma rinca já avança ali para cima deles. Mas o primeiro meliante já toma um tapão na cara do Lee e voa para longe, nem clicou SD. Agora o Protinho então anuncia que vai estar executando todos pelo crime de atacarem um oficial real e também um guardião do estado. E os capangas que o Protinha trouxe e também o Jimeng já se preparam ali pro ataque. O Lee diz que ele foi designado a liderar a família Lee por sua majestade em pessoa. E como que ele se atreve a tentar matar? O Protinha responde que se o imperador questionar alguma coisa, ele mesmo explica, e que o Lee não precisa se preocupar com isso. E já manda todos pegarem ele. Mas o corno puto já saca daquela lâmina que a gente tinha visto lá no comecinho, né? E libera ali uma aura azul gigantesca, deixando todos os meliantes com o cu na mão. E o Lee fica até surpreso com ele, por ser um guerreiro marcial de 5 estrelas, que ele não estava imaginando tanto poder assim pra esse guri aí. O Jimeng questiona se ele deve estar interferindo, mas o Lee só responde ele pra ele tomar cuidado. Agora é nossa vez de julgar o desempenho dele, hein? Na mesma hora, o Jimeng já avança em direção ao Lee com a aura rosa ativada pra estar matando o desgraçado. Mas o Lee, ele libera a aura da espada e usa uma habilidade ali no Jimeng, mas ele consegue se defender. E o cara já tá ligado que aquilo ali é uma arma show de terceiro nível. Ele é jogado pra trás. Confiante, o Jimeng ele dá uma investida rápida contra o Lee, enquanto o Lee está lá no meio de um monte de gelo. O Lee questiona onde tá a dignidade deles. Todos eles estão se juntando pra poder estar derrotando o Lee, enquanto ele tá enfincando ali a espada no chão, saindo um monte de gelo pra todo lado. Cara, aí sai ali uma luz gigantesca, azul, neve, brilhante. O Jimeng e os capangas ali, eles começam a congelar com essa habilidade do Lee. O Lee, ele aproveita então a deixa ali pra meter o pé, enquanto ri ali do pessoal tudo congelado. Mas animado, o Prota já tá em cima dele pra dar-lhe um cacetão, dizendo que ele é muito bom em fingir, ele deve ter praticado muito. Revoltado, o Lee questiona se ele acha mesmo que consegue estar parando com essa cultivação de merda. Mas o Protinha ativa a habilidade da espada lá e lança um campo gravitacional de 10 vezes contra o Lee. E ele tá se cagando todo, segurando aquele ataque do Protinha, mas já tem mais galera vindo atrás dele. Ele fica até com os olhos esbugalhados, com o cu na mão, morrendo de medo. Mas sem perder tempo, ele já salta pro lado e tenta correr. Mas o Jimeng já tá vindo ali com a intenção das pétalas de pêssego em direção ao Lee. Mas de repente ele desaparece. E aparentemente a espada do Jimeng é acertada por alguma coisa. E acima do Jimeng apareceu um Lorde Marcial de 4 estrelas do nada ali pra enfrentar ele. O Jimeng ele consegue desviar, mas o ataque acerta em cheio ali no chão, que quebra tudo. Mas o cara já desaparece ali de novo do nada e já tá ali atrás do Lee, catando ele pra meter o pé. Mas o Lee ele pede pra tá esperando um momentinho, que primeiro ele vai se livrar do nosso Prota, apontando com aquela espada de gelo em direção a ele. Mas o Lee ele nota alguma coisa de repente e
olhando pra cima ele percebe que alguma coisa não muito boa está vindo em direção a ele. Mas o Protinha tá com uma cara de desanimado ali, porque alguém está querendo interromper a batalha dele. E rapaz, uma chama giga aparece ali do nada, mano. Aquele cara lá misterioso, ele percebe que isso é uma incineração de cidade, rapaz. E ele começa a conjurar também ali uma habilidade, né, pra poder estar se protegendo. E lança em direção ao ataque de chamas que tá vindo. E o impacto das duas habilidades acontecem ali, formando uma explosão gigantesca, deixando até o cara misterioso com o olho arregalado. Mas então ele aproveita ali a cortina de fumaça, já pega o Lee e mete o pé dali. E ali está o nosso Protinha, frio e calculista no meio dessa névoa. E quem está aparecendo atrás dele? Nossa querida professora, perguntando o que está acontecendo ali. E também questiona por que um Lorde Marcial está querendo a vida do Protinha. O Prota responde que também não sabe o porquê que um Lorde Marcial apareceu ali de repente. E se referindo ao Gemeng e os capangas, a professora questiona por que eles estão ali. O Lee responde que isso é uma longa história. E trocando de assunto, ele questiona o que a professora está fazendo ali. E ela está ali para pedir para o nosso querido Protinha tocar a música que ele tocou na noite passada, que ela não estava lá e ela não teve a oportunidade de ver, né? Que pena. E se você que está assistindo isso não viu também a musiquinha, bota lá no vídeo passado que é muito boa. Mas o Prota revela que é muito difícil ele tá tocando novamente como na noite passada, porque tem que ser tudo muito específico. A professora fica tristinha, mas na próxima vez que essas condições estiverem certas, ela vai procurar o Protinha para poder escutar ele tocar. O Prota ele troca de assunto e diz que o Lee está planejando alguma coisa contra a Majestade e pede para a professora estar vasculhando e tá matando todo mundo que tá participando disso. Mas a professora diz que vai informar sim que tá tudo certo. Mas ela troca de assunto perguntando se o Lee consegue estar curando o comandante Shao. E o Lee responde, né, que ele consegue estar curando enquanto ele estiver vivo. Então a professora já vai indo embora. E já que esse vai ser o caso, ela vai estar mandando alguém para estar protegendo nosso querido Lee. O Lee diz para eles estarem aguardando ali fora, que ele vai estar dando um rolezinho ali na mansão. E o Protinha ele vai passando ali por diversas residências, né, até chegar em um lugar que parece ser um templo antigo. Rapaz, o Lee simplesmente arrombou ali a porta e mandou pro velhote tá aparecendo. Que o velhote é, não sei. O Lee entra ali no lugar e aparenta estar vazio. Zero, nenhuma alma viva nesse lugar. Ele saca da pretinha e lança ali um corte que atinge um dos pilares. Mas de vez cortar o pilar, a espada simplesmente desistiu e largou da mão do Lee. E a espada ficou enfincada ali no chão e alguém do nada pergunta como que o encontrou. E o Lee responde que o sangue é mais grosso que a água e que as almas deles reagiram. E chama o velhote de cruel. E lá na porta está vindo alguém rindo. Caralho, velho, é estiloso com esse óculos escuro. E ele está vindo ali segurando a pretinha, dizendo que isso é muito interessante. E esse aí é o avô do nosso Prota, o Li Shunyang. E todo contente ele questiona se ele conseguiu realmente abrir todos os meridianos. Ele dá uma baixadinha assim no óculos e começa a analisar de cabo a rabo ali o nosso guri. O Li questiona o do porquê que ele tá escondido e que se ele não tivesse notado o velho antes, ele teria achado que teria sido levado pelo 8527. Mas o velho diz que o 8527 é só um servo que não teria nenhuma chance contra ele. Surpreso, o velho questiona se o Lee notou ele, mas o Lee questiona se ele achou que estava se escondendo bem. Aí o velho ficou bad vibes, porque ele tinha um orgulho aí das habilidades furtivas dele. Mas o Lee pede pra ele estar esquecendo disso e questiona o que ele vai estar fazendo agora que viu a situação da família Lee. O velho então senta na frente do Lee com a intenção de testá-lo e questiona o Lee o que ele acha que o mesmo está pensando. E o Prota começa a explicar ali pro velho e ele chega na conclusão que ele está querendo manter distância para estar observando de longe e planejar o futuro da família Lee. E antes que o velho pergunte como você sabia e o que fez você pensar nisso, ele não tinha certeza, mas quando notou a presença do velhote, ele conseguiu estar confirmando as suspeitas dele. E tudo isso é porque o nosso avô, ele se tornou um rei marcial. E agora o menino tá todo exibido ali na frente do velho. O velho fica animado com o desempenho do Prota e diz que ele é muito bom em se fazer de tolo e que ele pensava que ele era um bastardo mimado. Mas o velho ele também diz, né, que não era só esses dois pontos que o Lee tinha citado, mas também ele queria ver quem acumulava maior influência assim ele por perto. Mas agora a situação já é diferente. Como o Prota já superou as expectativas do velho, ele questiona como que ele vê a situação da família e qual que seria o plano dele. Mas o Lee diz que ele não se importa com esses assuntos da família, que se ele estiver procurando um sucessor que encontre outra pessoa, ele quer focar nas artes marciais e ficar longe desses assuntos mundanos como política. Mas sobre o assunto
assunto do país, ele diz que quem vai suceder é o príncipe Qinhui, que é o segundo príncipe, né? E o velhote ele questiona, né, como que ele sabe que vai ser esse segundo príncipe? Mas o Lee revela que ele está apoiando o Qinhui. Então, a sucessão dele vai ser indisputável. O velho fica ali surpreso com tanta confiança, até aparece um raio de sol ali sobre eles. Então o velhote ele percebe que os tempos mudaram desde que ele sumiu. Já de pé o velhote questiona se vai ser o Qinhui. Então, já que é nesse caso, ele vai estar arrastando a família inteira nessa ideia do Prota. E os dois se observam ali com um sorrisinho. O velhote não sei, né? Mas pela cara assim, pelo reflexo que tem ali na lente, parece que ele tá sorrindo. Mas então, de repente, o velho percebe que está na hora de fazer alguma coisa. Ele vai até um pilar ali, começa a encostar nele, né? Começa a aparecer ali uma aura. E atrás deles aparece uma escada escondida, secreta, top secret. E eles vão descendo a escada, o Prota fica meio confuso ali, seguindo ele. E do nada um gemido começa a vir lá de baixo. O Prota já não gosta muito disso não. E aparentemente tem alguma coisa dentro daquela sala ali, gritando, sei lá, gemendo. Mas o que é isso, vô? Assim na frente do teu neto? Eu, hein? O Prota observa a situação e percebe que tem um alquimista de rank 3 ali. E na banheira tem um Lorde Marcial de 3 estrelas. Então o Prota senta no sofazinho ali e pensa que a relação entre o avô e aquele cara não é normal. E o cara que tá na banheira tá acabadíssimo, coitado. E o nosso avô explica que ele tá com um Ki maligno invadindo o corpo dele. Ele já tá todo condensado e agora tá meio complicado de tá ajudando ele. Até o alquimista ali diz que ele deu o melhor dele e já tá até se despedindo. E o alquimista continua ali falando, né, que já é um milagre ele estar aguentando isso daí por anos. E se não fosse pela força que ele tem e pelos avanços que ele teve, esse Ki maligno aí já teria comido o cu dele já faz tempo. E a única coisa que esse alquimista vai fazer vai se dar algumas pílulas aí pra ele tá durando um mês. E avisa também o nosso avô que nem o Ki dele de rei marcial de uma estrela vai ser suficiente pra tá suprimindo esse Ki. Enquanto o nosso avô pede pro alquimista não desistir dele. Mas o alquimista explica que o Ki já entrou ali nos ossos dele e agora já não tem mais como tá salvando. E o cara da banheira se desculpa pro nosso avô, né, porque ele foi um fardo por esse tempo todo. Mas agora ele até se sente mais feliz porque já não vai mais atrasar ele. O nome do cara da banheira ali é Daishin. E o alquimista ele se despede deles. Mas não tão rápido, é o jovem alquimista. O Protinha já questiona ali se ele é um alquimista de rank 3 de verdade. Mas o alquimista fica puto dizendo que se não fosse parente ali do Shun Yang, ele já teria sido aleijado. O Prota chama aquele alquimista de rank 3 de inferior. E como que ele ousa ser arrogante? E o alquimista ele fica puto. Mas então de repente ali, o nosso avô ele se mete no meio e pede pro Lee ter mais respeito. Que aquele alquimista ali foi convidado por ele pessoalmente. Para continuar esculachando, o alquimista diz que quando ele alcançou o reino marcial, o garoto usava fralda ainda. Mas o Prota ele vira um maluqueiro e começa a esculachar ali o alquimista. Sem mais opção, o alquimista tenta pedir socorro ali pro avô do Prota, dizendo que vai começar a espalhar rumores contra o seu neto e é melhor ele fazer alguma coisa. Sem mais opção, então o avô pede pro Prota tá saindo dali. O alquimista fica indignado por deixar ele se safar, mas sem saber o que fazer, ele pergunta, né? O que tu quer que eu faça? O alquimista coringando diz pro vô tá arrancando pelo menos 4 membros. Mas ele já tomou um muquetão ali do Prota. E o Prota ele tá dizendo que ele provoca ele um pouco e já quer ir tão longe assim. E ele vai rolando pra longe. E dá de cara lá no chão. O avô e o tio avô ali ó ficam em choque. Mas o alquimista já se levanta ali e já pergunta como que ele usou também batendo no alquimista rank 3. Então o Prota diz ali que não tem nada demais de ser um alquimista, até mesmo ele é um alquimista e ele tira aquele brochezinho que ganhou lá na associação. O alquimista fica ali sem acreditar como que isso é possível, um alquimista de rank 2 com essa idade. Nem um avô do Prota esperava por isso. Mas então o Prota dá uma lição ali para aquele alquimista, que um tapa dele é melhor do que apanhar até a morte. Ele só está o educando. O alquimista não acredita que aquela medalha seja verdadeira e acredita então que o Prota tenha forjado. E isso é um crime para ser executado. Mas o Prota ali diz que ele vai executar a bunda dele e pergunta se ele quer apanhar de novo. E o alquimista fica ali pensando enquanto se protege para não levar um muquetão, que ele é um guerreiro marcial de 9 estrelas. Como que ele tá apanhando pra esse moleque? Mas então o Prota se vira e diz pra ele estar sumindo dali enquanto ele está sendo legal. O avô do Prota ele pega aquela medalha lá e começa a analisar, perguntando pra ele se isso é real. Mas é claro que o Prota diz que é real. E animado o avô vai perguntar se ele realmente é, mas ele é interrompido pelo Prota dizendo que ele é apenas um alquimista. E
todos ali dentro ficam em um silêncio ensurdecedor. Mas então do nada o vô dele grita, mas grita alto, perguntando o que mais ele tá escondendo. E ainda afirma que ele realmente é muito bom em fingir. O Desheng ali na banheira começa a elogiar o Prota, dizendo que ele é um guerreiro marcial de 4 estrelas tão novo e também ainda é um alquimista de rank 2. Ele realmente é incomparável no país inteiro. E ainda tá querendo comparar os descendentes dele com o Shao. Porra, mas aí tu tá errando, meu querido. Ninguém vai se comparar com esse protinho aqui, não. O Proto reconhece o Dasheng como o avô do Shen Shen. Eu não lembro que é um Shen Shen, cara. Eu lembro desse nome, mas não lembro quem é a pessoa. Mas ele pergunta ali, né, se ele não morreu alguns anos atrás. Mas o avô revela que o Dasheng está assim por causa dele. E o avô explica que ele devia estar lutando uma batalha, mas ele estava se escondendo. E o comandante Xiao, ele escolheu o Dasheng para estar substituindo ele. E o Prota questiona se foi nessa batalha que o Xiao ficou fudido. O avô diz que sim, que eles lutaram ali por um dos 3 países auxiliares superiores. Uma cacetada morreu e o irmão dele, né, o Dasheng, ele contraiu uma doença. E o próprio também complementa, dizendo que Jiang Shui deve ter ganho ali a batalha, né, mas só que eles perderam uma porrada de gente, apenas uma dúzia retornou com vida e a maior parte aleijada. Olha só, o Pratinha pergunta o que são esses ranks, mas só que não fala em nada aí de ranks, tá? Mas vamos ver ali como são os impérios, certo, galera? Olha só, então, tem um continente Tianwu, né? E tem vários impérios dentro do continente. Esse Império das Chamas que a gente vai estar falando, ele é do sul de Tianwu, certo? Ele tem um total de 9 países auxiliares. São 3 superiores, 3 medianos e 3 inferiores. O que vai definir se o país auxiliar é superior, mediano ou inferior vai ser a quantidade de guerreiros de alto nível que vai ter dentro desse país. É meio foda-se essas informações, né? Nunca mais vai ser importante. Mas para quem quiser entender, tá aí. E quando não tem 3 países superiores, aí os países medianos vão entrar numa batalha ali muito louca para poder decidir quem vai ficar lá. Mas o Prota ele questiona como que uma batalha tão cruel pode estar servindo para rankings. Não sei, mas o avô ali do Prota fica com uma cara de puto questionando se realmente isso é cruel, porque a força é essencial. E essa batalha é para recursos, para poder estar garantindo força. Mas aí o Dasheng vem com um papo torto, dizendo que humanos são como formigas e que as vidas são triviais. Porra, não sei, a gente podia bem que ser uma formiguinha tipo Beru, não era? Porra, daí seria top. O avô do Li, ele diz que o que importa é a quantidade de cultivadores poderosos e que muitos impérios possuem seitas e grandes famílias o apoiando, como por exemplo o Império das Chamas do Anoitecer, e é apoiado ainda pela seita da Reunião do Céu. O Prota pergunta, né, sobre essa seita. O Prota ele lembra, né, que o discípulo da vida passada dele, o mais velho, o Hua Qinshu, ele tinha levado um discípulo cujo filho dele estava na seita da Reunião do Céu, mas ele não consegue se lembrar o nome. O avô do Prota diz que tem rumores que o líder da seita, né, da Reunião do Céu, o Qi Feng, ele é um imperador marcial e ele está a alguns passos para se tornar um supremo marcial. Aí o Prota lembra, né, que o nome dele era Qi Feng. E agora então ele é o líder da seita aí, ó. O avô já se antecipa, né, já dizendo ali pro Prota não estar assim envolvendo em nenhuma encrenca com o pessoal da seita ali da Reunião do Céu, porque senão fudeu. Mas o Protinha só pergunta se já está na época daquela batalha de rank acontecer. O avô diz que sim, que já tá na época, mas o mais inteligente agora é ficar fora dessa batalha e se recuperar. O Prota então responde que eles precisam se apressar, porque ele acredita que a majestade não vai querer ficar fora dessa batalha. Ele até conseguiria estar convencendo a majestade caso o príncipe, né, assumisse o trono. O Dasheng fica assustado ali sabendo do segundo príncipe. Então o avôzinho chega perto do Dasheng ali pra estar explicando o que tá acontecendo. Bom, acredito que já tenha passado e já tenha explicado, né, porque o Dasheng tá bad vibes ali novamente, né, por conta de como a majestade está tratando os seus servos leais. Isso deixa ele muito bad vibes. E ele já começa a se despedir ali do avôzinho, dizendo que vai deixar a família Shen nas mãos dele. E o avôzinho tá dizendo pra ele não se preocupar, que enquanto a família ali viver, a Shen também não cairá. E os dois começam a cair lágrimas ali, chorando rios. O Prota é bem de boa ali, comendo sua melanciazinha, questiona se isso não é o efeito do que maligno e que ele não precisa estar falando tão debilitado dessa forma. Uou, o chamou de dramático, hein? O Prota explica que o Xiao Qingwang também está afetado por esse tipo de veneno, porém tem pouquinho, mas está profundamente enraizado nos ossos dele. E então os dois devem ter lutado com a mesma pessoa. O Dasheng ali concorda, dizendo que era o maior especialista do país das 100 batalhas. E essa pessoa é o rei marcial Yi Xiaoshan. O Li explica, né, que o
cara que salvou o 8527, ele também tinha esse composto de Ki maligno. Aí o avô ali também já se interessa na hora, né? E o avô fica revoltado pelo Li Yi não ter apenas o apoio da majestade, mas também tem o país das 100 batalhas apoiando ele. E que se ele soubesse disso antes, ele teria o matado faz muito tempo. O Prota diz pra deixar isso pra depois que vai ter mais oportunidade. E primeiro vamos estar curando o ancião Shen. Mas sem muita esperança, o vovô diz que nenhum alquimista Rank 3 conseguiu curar. Como que eles vão estar fazendo isso? O Prota vê que realmente é muito difícil, mas só que com o nível atual dele, ele consegue estar suprimindo ali o veneno. Desesperado, o avô já vai direto ali no Lee perguntando o que ele disse, que não é pra brincar com isso. O Prota explica que a medicina daquele alquimista, ele não estava tão errado. Um dos problemas era a medicina e o outro era o Ki. Eles precisam de um Ki Yang muito forte. O avô fica meio confuso ali porque não conhece ninguém que tenha o Ki Yang extremo. Mas o Protinho já tem alguém em mente. E é a nossa querida professora, apesar dela ser um pouquinho fraca, ela usa o Ki Yang extremo. E o nosso avôzão, ele já pega ali a arma e já vai atrás dessa mulher. O Proto, irmão dele, já pede pra ele estar se acalmando, porque é por aqui que a gente vai estar ficando, rapaziada. Ele vai atrás dela aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dê o like, valeu e até a próxima.